Julho das Pretas e Pretinhas, saudações ancestrais. Boa noite, minha Amélia Rodrigues. Viva a Rainha Teresa de Benguela. Salve Dandara, Mãe Hilda, Macota Valdina, Mãe Estela de Oxóssi, as nossas parteiras ancestrais, Libânia, Júlia, a nossa baiana, Dona Tecila, Dona Teté. Viva a Carolina Maria de Jesus, Marielle presente. Somos a soma de tantas mulheres incríveis. Eu sou tomada por emoção, por essa noite, por esse marco do Julho das Pretas e Pretinhas da minha cidade. A Prefeitura de Amélia Rodrigues, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura e a Coordenação Geral de Cultura têm a honra de convidar todas as mulheres negras e meninas negras da minha amada Amélia Rodrigues e as mulheres negras dos diversos territórios, as pessoas que nos acompanham pelo canal da Prefeitura Municipal, aproveitem, façam a inscrição, compartilhe o link desta live que vai ser esplêndida. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Com o tema do nosso Julho das Pretas, Mulheres e Meninas Negras em Cena, representatividade, intelectualidade e insurgência. O Julho das Pretas chega para celebrar a força, a resistência das mulheres negras, latino-americana e caribenha. É também iniciar a luta da Rainha Teresa de Benguela. Sou tomada por emoção porque o objetivo desse Julho das Pretas e Pretinhas é promover o debate, a visibilidade das mulheres negras a partir do reconhecimento intelectual da sua atuação na educação, na produção científica, na justiça, nas artes, na construção do território ameliense emancipador. Nesse momento, para uma breve saudação, convidamos a querida secretária de Educação, Gilmara Belmont, e a querida amiga Célia Maria Rocha Bahia, nossa primeira-dama. Sejam bem-vindas. Olá, boa noite. Boa noite a todos, saudações a todos que nos assistem através do canal do YouTube da Prefeitura. E para mim é uma honra muito grande estar aqui na abertura dessa conferência do Julho das Pretas, que tanto nos orgulha e que com certeza se construirá um marco para a nossa cidade. E eu trago aqui um poema que fiz em homenagem à Rainha Teresa de Benguela. Ó mulheres negras, contem e recontem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos que somos filhas da resistência à opressão. Façam ecoar em todo tempo e lugar, de geração em geração, as histórias não contadas daqueles e daquelas que resistiram à escravidão. Não aceitem as imagens dos negros e negras acomodados e obedientes. Contem sobre os negros e negras rebelados e resistentes, lutando por libertação. Contem a história de uma mulher negra, cujo ideal de liberdade fez dela rainha da resistência. Falem da sua vida marcada por lutas. Falem de sua força e poder ao liderar o quilombo do Quariterê. Falem da sua capacidade de organizar o seu povo e, com ele, construir uma sociedade com fome de liberdade. Ó mulheres negras, ao fazer ecoar tais histórias, lembrem-se de que suas vidas são uma peleja. Vocês são mais oprimidas do que as demais. Tomem por espelho a vida da Rainha Teresa. Unam-se e lutem por seus ideais. Poesia Rainha Teresa de Benguela, da minha autoria. E é por essa fome de liberdade, é por essa luta e resistência que é a nossa vida, é que nós estamos aqui. E muito orgulhosa estou por ter você, Léa, como coordenadora de cultura do nosso município, que muito tem nos orgulhado, que tem iluminado a nossa gestão. E, para mim, é uma alegria muito grande. Bell Hooks diz, no momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover contra a dominação, contra a opressão. No momento em que escolhemos amar, começamos a nos mover em direção à liberdade, a agir de formas que libertam a nós e aos outros. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a doutora Lívia está aqui,
conosco, você, Leia, você, Célia, pela nossa fome de liberdade, porque nós escolhemos amar. E porque nós escolhemos amar, o nosso caminho não pode ser diferente do que o caminho da luta, da coragem, da resistência e da esperança. Então, muito obrigada por nos proporcionar esse momento. Doutora Lívia, é uma honra muito grande, estou muito emocionada de tê-la conosco e desejo a todas nós, a todos vocês que nos assistem, um momento de muita reflexão e de aprendizado. Boa noite. Boa noite, saudação a todos e a todas. A emoção é uma coisa que nos arrebata no momento que a gente menos espera. Eu estou aqui muito emocionada com a fala de Gilmara e dizer para todos que temos que abraçar essa causa, temos que admirar essas mulheres. E hoje, principalmente essas mulheres da nossa cidade. Amélia Rodrigues tem mulheres invejáveis, tem mulheres talentosas, e nós não podemos deixar passar em branco essas mulheres. Então, mais uma mulher talentosa vindo para agregar a essas mulheres de Amélia Rodrigues. Doutora Lívia, seja bem-vinda, doutora Lívia. É uma honra muito grande e estamos muito gratos por ter aceito esse convite em participar desse evento. Sejam todos bem-vindos, aproveitem, vai ser uma semana linda e maravilhosa. Gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a Gilmara por abraçar essa equipe que ela tem de cultura, essa equipe toda da educação, e Leia é fantástica. Leia, você está no lugar certo, você realmente é paixão, é amor, você transborda tudo isso. E me deixa sem mais palavras. É só gratidão a vocês e dizer a todos, abracem junto com essas mulheres maravilhosas que nós temos. Muito obrigada, doutora Lívia, e mais uma vez seja bem-vinda, e sei que vai ser uma live maravilhosa, vai ser muito conhecimento compartilhado, e eu vou estar aqui para aprender com vocês. Para mim, é um aprendizado muito grande. Obrigada. Como não me emocionar ouvindo vocês, Gilmara? Mulheres que me dão as mãos, que fazem comigo essa ciranda da alteridade, é corpo, voz e coração, e a luta é coletiva. Obrigada a você, Gilmara, secretária de Educação, por também fazer parte dessa construção, e Célia, minha amiga, que também abraça os projetos e vive esse momento coletivo. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, são mensagens assim calorosas, especiais. Desde já, a gente agradece, né, esse sim ao nosso Julho das Pretas e Pretinhas, e é com grande alegria e honra que convidamos a querida doutora Lívia Vaz para uma breve saudação. Seja bem-vinda ao território negro ameliense. Boa noite a todas, a todos, a todos. Eu quero agradecer o convite, dizer que me sinto em casa com essas mulheres me recebendo em Amélia Rodrigues, embora virtualmente, mas quem sabe no futuro breve a gente não tem a chance de se encontrar presencialmente, né? Para uma celebração tão importante como o Julho das Pretas, que é o dia 25 de julho, mas virou o mês das pretas, e precisamos que seja realmente o ano inteiro, porque as mulheres negras precisam realmente ocupar espaços de poder e decisão nesse país para que nós possamos construir justiça efetivamente. Então, muito obrigada, e vai ser uma noite muito proveitosa, com certeza. Quando eu digo que eu estou agradecendo antecipadamente, parte do que a gente construiu também é uma construção sua, doutora Lívia. Você é nossa referência, você nos ensina, nos abraça, passa a ser essa grande mulher, né, esplêndida dentro da justiça, que é mãe, que é amiga, que é filha, que é neta. E as últimas lives que eu venho acompanhando, eu percebo toda essa mulher que está aí sendo construída dentro desse universo e redes de afetos. E já posso dizer
que a nossa cidade também lhe abraça. Seja bem-vinda. Assim que a pandemia passar, com certeza queremos a sua presença para lhe abraçar, olhar, sorrir e sentir a emoção que é ter a doutora Lívia fazendo parte dessa história. Então é o primeiro Julho das Pretas e Pretinhas da nossa cidade. Eu me orgulho muito de fazer tudo isso junto com um coletivo de outras mulheres incríveis. Não fui eu que pensei sozinha, é um planejamento coletivo. Então só faltava esse espaço e esse momento, e ele está iniciando agora. Para falar de doutora Lívia, é preciso dizer que ela é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo. Olha que honra tê-la aqui com a gente. Bacharel em Comunicação Social, Relações Públicas pela Universidade do Estado da Bahia e em Direito pela Universidade da Bahia, Federal da Bahia. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Ciências Jurídico Política pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutoranda em Direito pela Universidade de Paris, Sorbonne, atua como promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia desde 2004. E foi por essa sua atuação que hoje você faz parte desse meu território de construção, de mulheres que me inspiram e que inspiram tantas outras mulheres. É desse território que você vem atuando e nos ensinando. Tem experiência com direito público, especialmente direito constitucional e direitos fundamentais. Desenvolve como linha de pesquisa o direito fundamental à igualdade racial. Atualmente é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Promoção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, e do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher, em especial a mulher negra, da população LGBTQIA+, integra o Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, integra a Comissão Permanente dos Direitos Humanos, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça. É importante para a gente conhecer sua trajetória, essa caminhada que tanto nos inspira. Neste momento, é com muita honra que lhe convidamos para a abertura dessa conferência, uma homenagem à Rainha Teresa de Benguela, às mulheres negras e às meninas negras. Seja bem-vinda, esse espaço é todo seu. Muito obrigada, professora Léa, por essa recepção tão calorosa, por esse acolhimento. Eu quero cumprimentar a primeira-dama, Célia Bahia, também a secretária de Educação, de Amélia Rodrigues, Gilmara Bonfim, e dizer que, para mim, é uma grande honra ver essa difusão, do Julho das Pretas pelo interior da Bahia. Nós já estamos em Salvador há alguns anos, celebrando essa data, essa luta emancipatória das mulheres negras, mas é muito importante que a gente dissemine essa luta por todo o estado da Bahia, por todo o Brasil, E eu queria começar falando da importância do Julho das Pretas. Nós temos o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É uma data que surge a partir da primeira reunião de mulheres afro-latinas e afro-caribenhas, ocorrida em 1992, em Santo Domingo, República Dominicana. Hoje, com uma grande articulação e luta dos movimentos de mulheres negras, não se fala somente mais no dia 25 de julho como um Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Já se fala no Julho das Pretas, um mês inteiro. No Brasil, essa data, esse dia 25 de julho, a partir de 2014, com a Lei 12.987, passou a ser instituído também como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia Nacional da Mulher Negra. Por que é importante a gente ter um dia pensado para a mulher negra? Por que essas mulheres que se reuniram em Santo Domingo
pleitearam, inclusive com pressão à Organização das Nações Unidas, né, essa data. Porque o dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, não contemplaria mulheres negras? Porque, infelizmente, em sociedades estruturalmente racistas, como a brasileira, nós, mulheres negras, não estamos incluídas nas pautas quando se fala em mulher, né? Então, é muito importante que nós tenhamos o reconhecimento, o debate sobre como racismo e sexismo conseguem se combinar para criar vulnerabilidades muito peculiares contra mulheres negras. E isso é histórico no Brasil, desde que a primeira mulher negra pisou aqui, que não só o seu gênero, né, não só ser mulher impacta nesse corpo negro feminino, mas ser mulher e negra. Vou dar alguns exemplos aqui históricos. Nós temos mulheres negras escravizadas no Brasil, expostas em mercados de escravizados como mercadorias, né? O próprio nome já diz, os mercados de escravizados. Mas essas mulheres sofriam de opressões que homens negros escravizados, embora fossem escravizados, não sofriam, e mulheres brancas, embora mulheres, também não sofriam. Ou seja, justamente nessa encruzilhada identitária por serem mulheres e negras. Então, essas mulheres eram expostas nos mercados de escravizados, tendo em vista a possibilidade de serem destacadas, precificadas, compradas, como reprodutoras. Aquelas que eram consideradas mais fortes e férteis eram, portanto, escolhidas para essa função. E essas mulheres quase não ficavam sem gestar. Vejam que violência para um corpo feminino o tempo inteiro, gestando, e mesmo assim gestações decorrentes de um estupro colonial. Essas mulheres eram estupradas não apenas pelos senhores, mas também pelos homens negros que tinham a função de reprodutores. Além disso, essas mulheres, elas sempre souberam como abortar. O aborto podia ser, para mulheres negras, nesse período da escravidão, uma necessidade histórica. Porque nos períodos em que o preço do escravizado estava muito baixo no mercado, era mais vantajoso economicamente para o senhor assassinar essas crianças assim que elas nasciam. Então, essas mães, não suportando testemunhar o assassinato de seus filhos e filhas, essas mulheres negras preferiam, quando descobriam a gravidez, abortar, se utilizando dos seus chás, suas ervas, né, seus saberes ancestrais. Depois nós temos também a figura das negras de ganho, mulheres negras que podiam, na época do sistema escravocrata, sair das residências, das casas grandes, para realizar atividades lucrativas durante o dia e retornar à noite com lucro dessas atividades, que eram entregues integralmente ao senhor ou, em parte, a depender do ajuste que era feito. Então, muitas dessas mulheres, elas foram prostituídas com participação efetiva das senhoras que cobriam essas mulheres negras com joias e com rendas para que elas dessem mais lucro no fim do dia. Então, isso acontecia com mulheres negras, especificamente por serem mulheres e negras. Não acontecia com mulheres brancas, nem acontecia com homens negros escravizados. Por último, eu quero mencionar ainda a figura das amas de leite, que eram mulheres negras escravizadas que eram vendidas, alugadas, na condição de nutrizes, né, para amamentar crianças brancas. O problema não era apenas que elas eram destinadas a essa função, mas que elas ficavam muitas vezes impedidas de amamentar os seus próprios filhos e filhas. Então, nós percebemos que esse lugar de vulnerabilidade social, né, em que a mulher negra se encontra até os dias de hoje, tem uma origem histórica. E se formos pensar atualmente, século XXI, em que lugar está essa mulher, qual é o lugar reservado a essa mulher, pelo racismo, pelo sexismo, por essas opressões que se entrecruzam, a mulher negra está na base da pirâmide socio-racial brasileira. É por isso que Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque ela está na base da pirâmide, e é a partir da base que se desestabiliza essa pirâmide hierárquica que tem a mulher negra na base, o homem negro na sequência, a mulher branca e, por fim, o homem branco no topo. E aí Angela Davis vai nos dizer que essa mulher negra tem uma grande potência transformadora, porque ela, para se compreender nessa pirâmide social, ela precisa compreender também os outros grupos, o homem negro, a mulher branca e o homem branco.
Então, ela tem um grande potencial transformador da sociedade, nessas sociedades que são estruturalmente racistas. E aí é importante a gente pensar, eu falei aqui de dor, né, de uma história de dor, porque é a nossa história mais recente, eu diria. É a nossa memória que nos é contada pelos livros didáticos. Daí a importância de se falar em Júlio das Pretas e das Pretinhas. Hoje nós precisamos mudar essa forma de apresentar a história. Não pode ser mais aquela história numa perspectiva única, eurocêntrica, brancocêntrica, que nos foi ensinada nas escolas. Hoje é preciso que a gente traga várias perspectivas, outras histórias, como diz Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana, quando ela fala do perigo da história única. Então, é preciso contar e recontar essas histórias na perspectiva também dos povos indígenas e das pessoas negras em diáspora africana, que formaram a sociedade brasileira. E aí, se a gente tem essa memória mais recente, de acordo com esses livros didáticos, que nos mostram que nossa história de dor, nós temos que lembrar a fala de Makota Waldina, a saudosa Makota Waldina, quando ela dizia que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, de reis e rainhas que foram escravizados e escravizadas. Então é muito importante a gente pensar que nossos passos vêm de longe e de muito antes da escravização. E nós herdamos também essa potência, né? Essa força estratégica de mulheres negras guerreiras que vieram para o Brasil escravizadas. E aí a gente precisa lembrar da própria história de Teresa de Benguela, mais uma dentre tantas mulheres negras que não se deixaram escravizar. Os apagamentos históricos das narrativas negras não nos permitem afirmar se ela nasceu na África ou no Brasil, né? Porque nossas histórias não foram, de fato, como eu disse aqui, contadas. Mas o que se sabe é que ela viveu na histórica cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do Mato Grosso, situada às margens do Guaporé. Teresa assumiu a liderança do quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, depois que o seu companheiro José Piolho sucumbiu em confronto com os bandeirantes portugueses. Ela teve uma habilidosa administração do quilombo e, por isso, o quilombo prosperou e resistiu à escravidão de pessoas negras e também pessoas indígenas que formavam o quilombo em comunhão com as pessoas negras por 2 décadas. É apenas em 1770 que uma bandeira invade a comunidade e captura grande parte dos integrantes do quilombo, mas não se sabe ao certo qual foi o destino de Teresa de Benguela, se ela foi morta no ataque ao quilombo ou se teria se suicidado para evitar ser reescravizada, como contam que aconteceu com Dandara dos Palmares. Mas o seu legado permanece vivo até hoje como símbolo da força e resistência da mulher negra no Brasil. Por meio da Lei 12.987, como eu disse aqui, de 2 de junho de 2014, foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, que é celebrado todo dia 25 de julho de cada ano. E essa data coincide justamente com o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Mas é importante que a gente diga que Teresa de Benguela não foi a única mulher negra, quilombola, guerreira no Brasil. A gente tem outras tantas histórias, como a história de Aqualtune, uma das fundadoras do Quilombo dos Palmares, de Dandara dos Palmares, uma das companheiras de Zumbi. A gente tem a história de Zacimba, de Zeferina, de Acotirene, de outras tantas mulheres, na Agotimé, né? Então nós precisamos, de fato, recontar nossas histórias para que nossas pretinhas entendam que elas têm no seu DNA também essa força e essa potência. Aí eu queria aproveitar para contar para vocês a história de Zacimba, que é ainda uma história pouco conhecida, né, no Brasil, justamente pela ausência dessas referências nos livros didáticos infantis, nos livros didáticos do ensino médio. Zacimba Gaba, ela também foi uma importante liderança de um dos primeiros quilombos do Espírito Santo. Ela era oriunda da nação Cabinda, em Angola, e foi sequestrada e trazida para o porto da aldeia de São Mateus, em 1690, onde ela foi vendida para o barão José Trancoso, que desconhecia sua origem, ele não sabia que ela era uma princesa. No entanto, ele acabou no dia a dia, no cotidiano, notando que os demais escravizados tratavam Zacimba de maneira diferente,
com um respeito e uma reverência diferente. E receoso do seu poder entre os cativos e cativas, o barão aprisionou a princesa na casa grande, onde ela foi sistematicamente submetida a estupros e a tortura. Mas a Simba não sucumbiu diante do seu opressor. Ela foi ajudada pelos outros escravizados e conseguiu envenenar José Trancoso com o pó para amansar senhor. Era essa expressão que se utilizava. Era um pó feito, né, produzido a partir de um processo de torra e moagem da cabeça de uma cobra peçonhenta. Ela misturava esse pó todos os dias à comida do senhor. E era interessante a estratégia que ela se utilizou para isso, porque esses senhores, já desconfiados que podiam ser envenenados naquela época, eles costumavam dar comida para algum escravizado ou escravizada experimentar antes. Então, ela precisou usar doses homeopáticas, né, pequenas, desse veneno diariamente, até que um dia o senhor realmente sucumbiu, né, e envenenado morreu. Depois que o senhor morreu, os negros e as negras então fugiram e formaram um quilombo, onde hoje está localizado o povoado de Itaúnas, no município de Conceição da Barra. Conta-se que Zacimba e sua nação quilombola desenvolveram estratégias para libertar outras pessoas escravizadas, invadindo durante a noite os navios negreiros que ficavam atracados nas proximidades do rio Cricaré, ali pertinho. Por uma década, a princesa conduziu sua comunidade na busca por libertação, até ser morta em uma batalha contra tripulantes de um desses tumbeiros invadidos por seus guerreiros e guerreiras sob o seu comando. É importante lembrar que ela também deixa na história o seu legado, porque em 2016, por meio de uma resolução da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, foi instituída a Comenda do Mérito Legislativo Zacimba Gaba, que é uma honraria concedida a personalidades que se destacam na luta em defesa da raça negra naquele estado. Então, são muitas histórias, né, a gente passaria aqui a noite falando delas, mas é muito importante que a gente tenha em mente a necessidade de discutir, né, as especificidades das violências contra mulheres negras, para trazer esse debate, esse reconhecimento para a nossa formação e para a nossa luta antirracista. Você não precisa ser uma pessoa negra para se irmanar na luta antirracista, assim como você não precisa ser uma pessoa da comunidade LGBT para ser anti-LGBTfóbica, para lutar por igualdade, para enfrentar todas as formas de opressão. É por isso que se diz que os movimentos de mulheres negras não são movimentos identitários. Esses movimentos lutam contra o racismo e o sexismo, sim, mas lutam também contra o capacitismo, contra o etarismo, contra a LGBTfobia, contra o genocídio da juventude negra, então, contra o encarceramento em massa. Então, são mulheres que dessa encruzilhada identitária, né, que soma racismo e sexismo, compreenderam que precisam lutar também para livrar seus irmãos e suas irmãs, seus companheiros e suas companheiras, de outras formas de opressão, ainda que essas formas de opressão não atinjam diretamente os seus próprios corpos. Então, é muito importante aprendermos com esse olhar das mulheres negras para a diversidade, para a construção de um país efetivamente democrático. Quando os movimentos sociais dizem não existe democracia com racismo, é sobre isso, né? Nós estamos hoje há mais de 133 anos da Lei Áurea e a raça segue sendo um fator primordial, um fator central, determinante das desigualdades do nosso país. Se a gente fala em mortalidade infantil, as crianças negras são as que mais morrem. Se o tema é a interseccionalidade, raça e gênero, mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência. A violência sexual, a violência obstétrica, a mortalidade materna, a violência doméstica e familiar, os feminicídios, né? Dados oficiais demonstram isso, pesquisas importantes como o Atlas da Violência também demonstram isso. Se nós formos analisar encarceramento em massa, violência policial letal, abordagens de pessoas suspeitas, entre aspas, são jovens negros que são mais atingidos. E, por fim, se nós formos lançar um olhar
para a expectativa de vida, nós temos dados do IBGE que confirmam que pessoas negras vivem menos que pessoas brancas em todos os estados da Federação Brasileira, em todos os estados. Então, é muito importante que a gente tenha como foco de uma sociedade democrática, nessa luta por emancipação, nessa luta civilizatória, que a questão racial ela precisa ser reconhecida. Não há como lutarmos contra um fenômeno como o racismo estrutural sem reconhecer a sua existência. Então, o primeiro passo é pensar que o fator raça determina a vida das pessoas no Brasil, do nascimento até a morte. Né? Determina quem vive, quem morre, quem é alvo de bala perdida, que na verdade são balas certeiras nos corpos negros, e por isso é preciso esse reconhecimento, para que nós possamos avançar em termos de igualdade racial, e para que nós possamos falar numa sociedade efetivamente democrática. Então, eu convido a todos e a todas a participarem dessa luta antirracista, antissexista, anti-LGBTfóbica, e a pensar que não basta ser antirracista no discurso. Nós, pessoas negras, nós não queremos e nem poderíamos querer a exclusividade na luta antirracista. Nós não estamos representados e representadas nos principais espaços de poder nesse país, justamente por causa do racismo estrutural que se mantém há séculos nesse país. Portanto, nós queremos protagonizar essa luta, porque diz respeito aos nossos corpos, às nossas vivências, às nossas dores, às opressões que sofremos desse sistema racista, mas, ao mesmo tempo, precisamos estar de mãos dadas com as pessoas antirracistas. Então, que essas pessoas assumam uma postura de luta contra o racismo, ainda que não sejam pessoas negras, e ultrapassem, façam com que o antirracismo transcenda, ultrapasse o mero discurso e atinja as suas práticas cotidianas, desde as práticas envolvendo suas relações de amizade, suas relações familiares, afetivas e também profissionais, né? Eu digo que, para mim, a questão antirracista, a luta contra as formas de opressão, né, todas as formas de opressão, deixa de ser uma questão individual e passa a ser uma questão coletiva, passa a ser uma questão de vida, de missão de vida mesmo, que não vai afetar apenas a minha atuação profissional, mas as minhas vivências e o meu cotidiano. E é a isso que eu conclamo todas as pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, a pensarem, né, refletirem e atuarem a favor da democracia, da efetiva igualdade nesse país. E para isso a gente tem que pensar, sim, na questão racial, a gente tem que pensar, sim, na questão de gênero. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse momento e fico à disposição para estabelecer um diálogo aqui também com a professora Leia, e para quem mais queira fazer perguntas, trazer sugestões, fazer comentários. É sempre interessante que a gente faça uma troca, né, e que não se limite a um monólogo. Então, muito obrigada. Olha só, gratidão, doutora Lívia, pela abertura dessa conferência tão significativa, tão importante para nós. Acompanhando o chat, a senhora é bem celebrada, né, nesse momento tão especial, porque é um marco para a nossa história. Falar de tantas mulheres incríveis é fortalecer a nossa luta, é construir essa história que a gente tanto deseja. Então, inicialmente, a gente
vivencia tudo isso como um marco histórico da nossa cidade. A partir do momento que a gente traz esse debate para o interior e coloca a mulher negra como o centro dessa discussão e as meninas negras, é importante também perguntar, dentro desse espaço de justiça, dentro da sua atuação diária, como é lidar com essas questões voltada para a educação, voltada para as meninas negras, né? Como é pensado tudo isso, porque a gente sabe que trazer a reflexão também para a infância é um momento da construção. No início de todo o processo de organização desse Julho das Pretas, fizemos reuniões com as mulheres que irão compor as mesas, fazer todas as atividades durante as mesas redondas, e cada uma traz na sua história muitas histórias que se cruzam, né, relacionada à própria educação, da negação, da invisibilidade. E aí, aproveitando esse momento que a gente celebra a nossa Rainha Teresa, aí lembro-me que na infância eu nunca ouvi falar dela. E aí a gente pergunta de que forma é a atuação, né, da senhora nesse espaço de poder, frente à própria construção de uma sociedade antirracista. Muito importante o seu questionamento, professor, e sua provocação, reflexão. Eu queria começar dizendo da ausência de mulheres negras também nesse espaço, que é o sistema de justiça, né? Vou dar um exemplo de uma pesquisa do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é o perfil sociodemográfico da magistratura brasileira, que dá conta de que, de todos os juízes e juízas do Brasil, nós temos apenas 18% de pessoas negras, né? Se formos trazer um olhar interseccional, mulheres negras representam apenas 6% da magistratura brasileira. Então, é uma discussão também difícil, né, de ser levada para o âmbito do sistema de justiça, dada a subrepresentação, quase a ausência de mulheres negras nesse espaço. Embora nos últimos anos, é preciso que se diga, houve um aumento do interesse e das discussões mais efetivas em torno desse tema. Salvador, né, o Ministério Público da Bahia, é o Ministério Público que possui a primeira promotoria de justiça de combate ao racismo e intolerância religiosa do Brasil. Essa promotoria, na qual atuo nos últimos 6 anos, ela tem mais de 20 anos, foi uma demanda dos movimentos negros em Salvador, né, por uma atuação específica do Ministério Público no combate ao racismo, e inspirou outras tantas promotorias e iniciativas Brasil afora. Então, nós temos um trabalho longo, né, dentro da Bahia, no estado da Bahia, voltado para a questão do combate ao racismo, promoção da igualdade racial, inclusive na seara da educação, né? Nós temos um trabalho voltado para a implementação da Lei 10.639, de 2003, que é a lei que determina a inclusão nos currículos oficiais de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, mas também da Lei 11.645, de 2008, que determina a inclusão da história e da cultura indígena nesses currículos oficiais de ensino. Então, é como eu disse, a importância de se trazer outras perspectivas históricas, outros saberes para o livro didático, para a educação de nossas crianças, de nossas pretinhas, aqui especificamente falando do tema desse evento de hoje, dessa conferência de hoje. Porque, de fato, essa história nos foi roubada, né? O Estado brasileiro, ele tem uma dívida histórica, né, que lhe obriga, ele traz responsabilidade de elucidação mesmo desses fatos, dessas histórias, dessas trajetórias que um pouco aqui trouxemos hoje. Então, o Ministério Público tem feito esse trabalho, nós temos um comitê interinstitucional de implementação e monitoramento dessas leis aqui em Salvador, que envolve o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, mas envolve também universidades, secretarias municipal e estadual de educação, entidades patronais, escolas privadas. Então, uma série de instituições e entidades voltadas para a questão da educação, discutindo e debatendo como essa lei deve ser implementada. Essas 2 leis devem ser implementadas. Agora, nesse momento pandêmico, infelizmente, a gente está sem conseguir realizar as reuniões presencialmente,
mas o trabalho já evoluiu bastante e outros estados brasileiros têm, inclusive, solicitado esse modelo para desenvolver em outros ministérios públicos. Os movimentos negros também têm pleiteado iniciativas semelhantes em outros estados. Então, é isso, em relação à questão da educação, ela é fundamental mesmo que a gente possa revisitar, rever os currículos, formar, né, não só a formação inicial, mas continuada de professores e professoras, mas também de todos os profissionais da educação, pensando aqui uma visão mais ampla, né, do sistema educacional, para mudar essa realidade. Gratidão mais uma vez, é uma aula, é um aprendizado, é um marco para a gente e é a segunda vez que eu agradeço, né, de dividir espaços de discussões com a doutora Lívia. Eu tive a oportunidade de convidá-la para fazer um trabalho com meus alunos do Colégio Estadual Ipiranga, em Salvador, e a partir dali os nossos laços estão firmes nessa construção de uma sociedade antirracista e é isso, esses laços que são significativos e importantes. Doutora Lívia, eu aproveito para pedir às pessoas que estão nos acompanhando no chat para assinar a lista de presença, é muito importante. Também a gente aproveita para agradecer a Madame Negrife, a JS Boutique, Hiper Tavares, Supermercado Militão, que abraçam o Julho das Pretas e Pretinhas. E assim, doutora Lívia, falar de Amélia Rodrigues e dizer que é o primeiro Julho das Pretas e Pretinhas, eu gostaria, né, nesse momento, de conclamar as mulheres negras para se organizarem. E aí a gente tem vários coletivos de mulheres negras que estão dentro desse universo, né, construindo uma pauta política. E como seria para a gente, nesse momento, né, dessa conferência que a gente inicia o Julho das Pretas, como poderíamos pensar esse processo de organização para que fortaleça a nossa luta, se existe possibilidade desse trabalho paralelo com outras organizações, se o Ministério Público da Bahia pode também atuar dentro dessa formação coletiva com a gente. Eu gostaria de saber se é possível que a gente faça isso, também possamos pensar no campo da educação esse debate, essa reflexão. Sim, com certeza. Eu tenho sempre dito que a articulação, né, dos poderes públicos e também do sistema de justiça, do Ministério Público, com os movimentos sociais é muito importante. Nilma Lino, ela menciona no seu trabalho, nos seus estudos, o papel educador dos movimentos sociais, especialmente do movimento negro, né? Ela afirma que o movimento negro, na sua luta emancipatória, ele se educa porque ele aprende pedagogicamente, né, a como demandar, como propor nessa luta emancipatória por direitos, por igualdade racial, mas ele também educa a sociedade na luta antirracista, e eu sempre digo que educa também o sistema de justiça. Muitas das questões nas quais nós evoluímos, né, em termos de direitos do povo negro nesse país, dizem respeito à luta dos movimentos negros. Então, o sistema de justiça ainda é formado, né, representado por homens brancos, né, nesse espaço de poder, ainda é um sistema de justiça muito elitizado. Então, é muito importante que esse movimento social, esses movimentos negros, de mulheres negras, sejam ouvidos para que nós possamos compreender as demandas que vêm da população. É muito difícil você conseguir atender demandas sem escutar, sem minimamente escutar. Então, essa articulação é fundamental, também na educação e formação de professores e professoras, para a inclusão nos currículos oficiais de ensino das temáticas antirracistas, né, essa trajetória dos movimentos sociais é importante, e o Ministério Público, sim, está sempre à disposição com seus materiais educativos, a gente tem cartilhas falando sobre racismo, sobre como denunciar, falando sobre intolerância religiosa, e essa articulação, essa relação, né, com o poder público e os movimentos sociais é sempre bem-vinda para que nós possamos desenvolver em conjunto a melhor forma de enfrentamento do racismo e do sexismo e a melhor forma de avançarmos nessa luta. Muito obrigada, doutora Lívia. E para finalizar,
porque a gente tem um costume de fazer uma live de 1 hora, pela demanda, pelo nosso corre-corre, pelo nosso dia a dia, e também a gente sabe que teremos a oportunidade de outros debates, de outras reflexões, e a gente agradece, porque eu sei da sua agenda dentro desse Julho das Pretas. Então a própria programação ela se construiu a partir da sua possibilidade de estar aqui com a gente, nos abraçando nesse momento. Então, doutora Lívia, como se deu a sua construção de mulher negra? Eu sempre digo, professora, que o tornar-se negra é algo que pode ser doloroso, né? É um processo doloroso, mas é um processo também libertador. Eu sempre respondo quando me perguntam como eu me descobri negra, que eu me descobri muito cedo, porque eu era apontada como uma mulher, uma menina negra, uma criança negra, né? Então eu digo que para nós, crianças negras, né, mulheres negras em tão tenra idade, não dá tempo muitas vezes de se descobrir, né? Porque a gente já tem que lidar com o racismo e com o sexismo desde muito cedo, e foi assim para mim, com 3, 5 anos de idade, já ser acusada, né, entre aspas, de ser negra. Mas o tornar-se negra é algo que transcende a experiência individual de racismo, porque racismo no Brasil, todas as pessoas negras vão ter a experiência do racismo, né? Ainda que não tenham consciência racial, que não tenham letramento racial para compreender que sofrem racismo. Mas consciência racial, né? Tornar-se negro, tornar-se negra é algo que vai além do individual. É quando você se apercebe, né, parte desse todo, quando você entende que a sua identidade ela pode e deve ser assumida com orgulho, né, da sua ancestralidade, da sua cor, dos seus traços, dos seus cabelos, e a partir daí você assume uma postura efetivamente política de transformação da realidade. Então deixa de ser uma questão puramente individual para ser uma questão coletiva, né? Não faz sentido caminhar sozinha, caminhar sozinho quando se fala no enfrentamento ao racismo, quando se fala na transformação da sociedade rumo à igualdade racial. Então, é assim que acontece comigo, né? É a possibilidade de, inclusive, associar a minha luta antirracista como mulher negra com a minha luta antirracista como profissional. Isso é muito importante. Eu sempre digo que eu não sou uma promotora de justiça negra, eu sou uma mulher negra promotora de justiça, porque essa minha essência de mulher negra vai me acompanhar onde quer que eu esteja, e me acompanha também na condição de promotora de justiça. Então, esse tornar-se negra, ele vem justamente com essa percepção, né, a partir da leitura, a partir das experiências e vivências pessoais, mas a partir desse olhar de enxergar outras mulheres, né, que lutam contra o racismo, movimentos de mulheres negras. A gente tem que pensar que nós temos fontes importantes nessa luta: Lélia Gonzalez, Luísa Bairro, Sueli Carneiro, né, Jurema Werneck, tantas mulheres que fazem parte dessa luta e que servem de inspiração para nós, pensando que nossos passos vêm mesmo de muito longe e que nós temos a missão, né, de honrar esses passos que vêm de longe, continuando a caminhada para as meninas, né, as pretinhas que vêm na frente. Tornar-se negra, somos negras, estamos nessa construção, nessa história, fazendo esse marco nesse dia de hoje. Não serei mais a mesma a partir do momento que a gente constrói essa história. E que bom, doutora Lívia, que você abre o nosso Julho das Pretas com tanta propriedade, com tanta emoção, com tanta história, com tanta força ancestral, porque lembrou de tantas ancestrais, e para a gente é um marco. Lendo o chat aqui, a gente vê como as pessoas, professoras, amigos, pessoas que lhe admiram, que mandaram um abraço antes mesmo da live, porque é o seu papel nessa construção e contribuindo para a nossa construção também. Então, não só foi uma conferência, foi um aprendizado hoje, uma aula que nos mobiliza, e acredito que tê-la nesse primeiro dia já vai nos dar mais força para a caminhada dentro desse Julho das Pretas. Aproveito esse momento
peço para suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, né, em seu nome, professora Léa, pelo convite que me foi feito e dizer que o Ministério Público da Bahia, né, a Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa está à disposição para continuar essa troca, esse diálogo, e que nós nos inspiremos mesmo nas nossas ancestrais, e viva Teresa de Benguela, viva Dandara, viva Caltunes, Zeferina, né, e que nós possamos honrar esses espaços. Muito obrigada. Doutora Lívia, nossos agradecimentos por abrilhantar a nossa noite, por abraçar o Júlio das Pretas dentro dessa agenda tão apertada, mas que soma na luta, que ela é coletiva. A gente agradece. Eu agradeço em nome da Secretaria de Educação, em nome da nossa gestão, Tempo de Reconstruir. Agradeço as queridas que abriram, né, essa live, a nossa querida secretária Gilmara Belmont, a querida Célia Bahia, primeira-dama, e a doutora Lívia, por trazer para esse debate um momento de reflexões, mas que também eu acredito que será significativo nessa construção. Organizar o movimento negro ameliense, organizar a Associação de Mulheres Negras. O Júlio das Pretas tem feito tudo isso. E aí o nosso agradecimento é do tamanho do abraço que ficou a própria proposta de construção desse Júlio das Pretas. Gratidão, boa noite, agradeço a todos que nos acompanharam, as mensagens especiais, e amanhã teremos mais um dia de reflexão. A convidada é a querida Iana Marucha, cantora da ala de canto do ILEAE, pedagoga, fisioterapeuta, educadora social da Escola Manhilda, junto com Gisele Belmont, da Secretaria de Educação, estarão também trazendo um debate bastante significativo. Júlio das Pretas, reafirmando a educação antirracista. Doutora Lívia, antes de finalizar, as pessoas que tiraram print, nos marquem outras mulheres negras para abraçar a nossa luta. Gratidão, boa noite, viva o Júlio das Pretas, viva o Júlio das Pretinhas, viva a Teresa de Benguela e viva todas as mulheres negras de Amélia Rodrigues, da Bahia, do Brasil, da América Latina e de África.